O Egito Antigo é conhecido por suas maravilhas arquitetônicas, faraós poderosos e uma rica cultura. Mas, ao longo dos anos, arqueólogos e historiadores descobriram segredos sombrios e aterrorizantes enterrados nas areias do deserto. Hoje, vamos explorar as 9 descobertas mais terríveis do Egito. Prepare-se para uma jornada assombrosa. 1. A maldição do faraó. Quando a tumba do faraó Tutancâmon foi descoberta por Howard Carter em 1922, rumores de uma maldição mortal começaram a circular. A morte repentina de Lord Carnarvon, que financiou a expedição, apenas 6 semanas após a abertura da tumba, alimentou essas histórias. Outras mortes misteriosas, como a de George J. Gold, um visitante da tumba, e Sir Archibald Douglas Hyde, que fez raio-x na múmia de Tutancâmon, aumentaram a crença na maldição. Alguns acreditam que substâncias tóxicas dentro da tumba poderiam ser a causa das mortes, enquanto outros preferem explicações sobrenaturais. 2. As cabeças decapitadas de Djer. Durante o reinado do faraó Djer, que governou durante a primeira dinastia, cerca de 3000 a.C., arqueólogos encontraram dezenas de cabeças decapitadas enterradas perto de sua tumba em Abidos. Essas cabeças são acreditadas ser de servos e súditos sacrificados para servir o faraó na vida após a morte, uma prática macabra para garantir que ele não estivesse sozinho. Estudos das cabeças mostram sinais de cortes limpos, indicando que foram decapitadas com precisão, possivelmente durante rituais elaborados. 3. A múmia gritante. Em 1886, o arqueólogo Gaston Maspero encontrou uma múmia com uma expressão de agonia eterna, conhecida como a múmia gritante. Pesquisas posteriores revelaram que ela pode ser Pentaver, filho do faraó Ramsés III, que foi condenado à morte por conspirar contra seu pai. A posição do corpo e a ausência de embalsamamento adequado sugerem uma morte dolorosa e vergonhosa. A falta de tratamento adequado da múmia e a presença de resíduos de veneno indicam que ele pode ter sido forçado a cometer suicídio como punição por seu envolvimento no complô. 4. A cidade dos mortos de Amarna. E Amarna, construída pelo faraó Akhenaton como capital religiosa dedicada ao deus Aton, é uma cidade envolta em mistério. Escavações revelaram cemitérios com corpos dispostos em posições contorcidas e sinais de mortes violentas. Alguns acreditam que estas foram vítimas de rituais religiosos ou prisioneiros sacrificados para garantir a lealdade ao novo deus. A cidade, abandonada logo após a morte de Akhenaton, deixou para trás vestígios de uma sociedade em tumulto, com indícios de doenças, desnutrição e práticas sacrificiais. 5. Os canibais do Antigo Egito. Durante o primeiro período intermediário, cerca de 2181 a 2055 a.C., um tempo de caos e fome, relatos antigos mencionam o canibalismo como uma medida desesperada de sobrevivência. Arqueólogos encontraram ossos humanos com marcas de cortes e queimaduras em vários sítios, confirmando que as pessoas realmente recorreram a práticas canibais durante esses tempos sombrios. Textos, como as inscrições de Anktifi, um nomarca de Hieracómpolis, descrevem cenas de fome e desespero, onde pessoas comiam os mortos para sobreviver. 6. O sarcófago negro de Alexandria. Em 2018, um sarcófago de granito negro foi descoberto em Alexandria. Quando finalmente aberto, revelou 3 esqueletos e um líquido vermelho, que se acreditava ser água de esgoto misturada com restos de cadáveres em decomposição. Algumas teorias sugeriram que o sarcófago estava amaldiçoado, embora análises científicas desmentiram qualquer presença sobrenatural. Os esqueletos foram identificados como 2 homens e uma mulher, com indícios de ferimentos de batalha e doenças, pintando um quadro sombrio de suas vidas e mortes. 7. As paredes sangrentas de Dendera. No templo de Ator em Dendera, algumas paredes estão manchadas de uma substância vermelha. Testes químicos confirmaram que a substância é sangue humano, levando à teoria de que rituais sacrificiais eram realizados para apaziguar os deuses e garantir prosperidade. Estas práticas oferecem um olhar sombrio sobre a religiosidade extrema da época. As inscrições no templo descrevem rituais complexos e oferendas de sangue para Ator, a deusa do amor e da maternidade, que paradoxalmente também recebia sacrifícios sangrentos. 8. A maldição de Osíris. Em várias tumbas e textos hieroglíficos, há menções à maldição de Osíris, alertando sobre tormentos eternos para aqueles que perturbarem o repouso dos mortos. Um exemplo é a tumba de Anktifi, onde inscrições ameaçam os saqueadores com doenças e sofrimentos intermináveis, reforçando o temor das maldições entre os antigos egípcios. Essas maldições eram uma forma de proteger os túmulos de saqueadores,
prometendo retribuição divina aos que desrespeitassem os mortos. As inscrições muitas vezes descrevem castigos horríveis, como a perda de filhos e a eterna infelicidade na vida após a morte. 9. A morte dos trabalhadores das pirâmides. Embora as pirâmides sejam uma maravilha da engenharia, sua construção custou muitas vidas. Em Giza, escavações revelaram sepulturas em massa de trabalhadores que sofreram acidentes, doenças e exaustão. Estes achados mostram as duras condições de trabalho e os sacrifícios humanos feitos para construir os monumentos eternos dos faraós. Os esqueletos encontrados mostram sinais de fraturas e doenças relacionadas ao trabalho pesado, como artrite. Além disso, os trabalhadores tinham acesso a cuidados médicos rudimentares, mas muitos não sobreviveram aos rigores do trabalho. O Egito Antigo continua a fascinar e assombrar com seus segredos. Essas descobertas terríveis nos lembram que, sob a glória e a grandeza, havia um mundo de sombras e mistérios. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias intrigantes do passado.